Bem-vindos mais uma vez a estes apontamentos da Casa de Artes e Conhecimentos, e hoje a temática é mais uma vez psicologia e particularmente as consultas de psicologia. Vamos hoje falar das consultas com crianças que têm aspectos muito específicos. Para isso tenho comigo a doutora Mónica de Sousa, que está aqui ao meu lado, neste bonito jardim da Gulbenkian, em que a especificidade da consulta com a criança vai ser hoje mais esclarecida. O que é importante nas primeiras consultas e nas consultas a seguir com as crianças? Muito boa tarde. Antes de mais, portanto, o que é específico na primeira consulta com a criança? Portanto, na primeira consulta, os pais ou quem leva a criança, quem faz a educação, quem cuida da criança, é importante que acompanhe a criança e que os dois, ou a família toda, que entrem para explorar a temática que levam lá a criança. Porquê é que levam lá os problemas, não é? Do que é que ela sofre. Isto numa primeira consulta, porque nas outras a criança deve entrar sozinha para poder brincar e assim ser analisado o brincar ao longo da intervenção terapêutica. Claro que os pais estão sempre em contato, portanto levam a criança, geralmente esperam na sala de espera, nas consultas posteriores à primeira, porque requer-se que a criança tenha um espaço só dela para poder também se sentir à vontade e se poder refletir sem estar preocupada se irá ser julgada ou não. Portanto, na primeira consulta, os pais contam, portanto, o comportamento que levam a levar lá a criança. Depois, ainda na primeira consulta, ou então numa segunda, começa-se a avaliação com a criança sozinha na sala. Como é que é esta avaliação? A avaliação, portanto, começa a ser com a aplicação de desenhos. Desenhos em que a criança, sobretudo, desenha uma pessoa que geralmente ela se reflete ela própria. Desenha também uma árvore e uma casa. Portanto, nestes desenhos ela está a meter no papel a forma, portanto, como ela se via ela própria. Um exemplo prático, se ela desenha uma casa torta, ela vê o meio familiar como desequilibrado. Por exemplo, se ela desenha as janelas com grades reforçadas, é capaz de ver como um meio familiar onde se sente presa ou então onde se quer refugiar dentro desse meio porque sente que o perigo pode vir de fora. Na pessoa, por exemplo, uma criança geralmente se desenha uma figura humana muito pequenina, pode significar que de facto ela tenha uma falta de autoestima e de autoconfiança muito grande e ela vê-se então muito pequenina. Quando se desenha muito grande, pode não ter a ver com o facto de ela se sentir muito extrovertida, pode ter a ver com os desejos dela se sentir. Como por exemplo, um jovem, um rapazinho, uma vez desenhou na figura da pessoa humana, no desenho da figura humana, desenhou um rapaz muito alto, com muitos músculos, o que não tinha nada a ver com eu, porque eu era muito franzino. Então era, portanto, que refletia o desejo de eu se sentir maior e mais forte. E, portanto, desta maneira, essa é a forma de conhecer a criança e depois de ajudá-la a crescer, digamos, a ajudar a desenvolver as questões e a resolver as questões que ela traz, é isso? Sim, de facto é isto. Isto ainda é a avaliação. A criança, portanto, mostra o que ela é. Como ela não tem ainda um raciocínio abstrato desenvolvido, ela não sabe argumentar, não sabe explicar por palavras. Então ela explica pelo desenho. Depois também é aplicado o desenho da família, o tal falado desenho da família, em que a criança demonstra os vários elementos da família e como se relaciona com eles. Se ela desenhar um dos elementos bem longe dos outros, pode significar que há uma separação, ou de facto aquele elemento está longe no espaço, ou então pode estar perto, mas que ela quer longe também. Portanto, há aqui toda uma série de cuidados
a ter quando se está a trabalhar com a criança para perceber todos esses múltiplos aspectos. E depois, qual é a intervenção que os pais podem ter em todo este percurso? O que é que eles podem realmente fazer? Portanto, o que é que os pais podem fazer em consultas posteriores, depois da primeira? Portanto, eles podem entrar na sala, no consultório propriamente dito, geralmente no final da consulta, para também darem o feedback do desenvolvimento e da mudança do comportamento da criança dentro de casa, porque é aí que a criança demonstra o seu comportamento habitual, correto ou mais inadequado. Os pais também muitas vezes põem em dúvidas e formas como é que devem lidar com a criança numa determinada situação. Ok, e portanto, com isto tudo é possível fazer, digamos, esse desenvolvimento, esse trabalho de crescimento com a criança e obter bons resultados. Eu penso que a terapia com crianças tem obtido bons resultados. Sim, de facto tem tido bons resultados, até porque a criança está sempre disposta, disponível, e depois, como há sempre um contexto cheio de brinquedos, ela explora. Mas uma coisa muito curiosa é que na consulta com as crianças, muitas vezes quando os pais as levam ao consultório, a maior parte das vezes a criança reflete, portanto, uma problemática trazida do meio familiar. Muitas vezes a criança reflete ansiedade ou até uma depressividade, e isso reflete, portanto, é o reflexo dos próprios pais. Muitas vezes, devido a situações conjugais, a um ambiente familiar mais estruturado, muitas vezes apenas é o stress que os pais levam para dentro de casa e que as crianças sentem e que interiorizam também como delas e então refletem nos seus comportamentos. Portanto, nós com isto avançamos mais um pouco sobre as consultas de psicologia, o que é que são, e especificamente hoje estivemos a falar de consultas com crianças. É um assunto que não fica aqui esgotado, haverá pormenores mais a falar, mas vamos deixar um bocadinho este, digamos, suspense para sabermos mais sobre, por exemplo, o papel do jogo, o papel específico de alguns jogos, para aqueles que são, sem dúvida, e estou certo que haverá muita gente que é mais curiosa sobre estes assuntos. Por hoje queria agradecer aqui à doutora Mónica e esperar e contar com ela para muitos mais apontamentos. Eu é que agradeço. Obrigada e até breve. Pronto, eu queria despedir-me dizendo que eu sou o João Caldeira, sou o fundador deste projeto e espero estar aqui convosco, particularmente com a doutora Mónica também, muitas vezes a esclarecer muito mais sobre muitos pormenores do que é a psicologia, do que são as consultas e muitos outros temas. Até breve então. Até breve.